tarde. Obrigado por terem vindo, pessoal. Agradecer, em particular, né, a nossa querida administradora da região de Planaltina. É um prazer tê-la aqui. Esse momento das nossas atividades aqui na Codeplan, esse é um em particular que eu gosto muito, que nos dá essa possibilidade de diálogo próximo, não é, com quem está lá na ponta, não é, de fato, lidando com a população do Distrito Federal, enfrentando os desafios enormes que a nossa população enfrenta no seu dia a dia, não é, e vocês colaborando para solucionar e encaminhar esses problemas. Então, é um prazer, eu acho, para nós aqui na Codeplan, poder dialogar diretamente com tomadores de decisão. A nossa proposta, a proposta desse evento é justamente de gerar insumos de informação e de conhecimento sobre as diferentes regiões administrativas e criar uma oportunidade para que a gente coloque uma lupa sobre essa RA e a discuta aprofundadamente com técnicos aqui da casa. Então, acho que para nós é uma oportunidade muito rica e eu espero que seja também para você, nesse caso, na nossa discussão sobre Planaltina. Eu vou passar a palavra em seguida para o Bruno, não é, Bruno? Como é que é a ordem? Desculpa. A Alba Paviani faz alguns comentários, não é isso? A Eliana faz uma apresentação sobre... Isso, a Eliana faz a apresentação sobre os aspectos urbanísticos e ambientais, não é? E, por último, então, o Bruno faz a sua apresentação sobre os resultados da nossa pesquisa distrital por amostra domiciliar. É importante destacar isso também, pessoal, além da oportunidade rara, né, única de discutirmos, né, de conversarmos, melhor dizendo, né, com nossos colegas das administrações regionais, esse também é um evento, parte do nosso ciclo de divulgação da pesquisa distrital por amostra domiciliar, que é uma pesquisa carro-chefe na Codeplan, realizada, não é, pelos nossos técnicos já há alguns anos e que presta contribuições muito relevantes, não é, para a gente entender a realidade socioeconômica, demográfica aqui do Distrito Federal. O Bruno depois vai falar um pouquinho mais sobre a equipe, não é isso, Bruno? Dá um destaque para esses nossos colegas da Codeplan que se dedicam a esse campo, né, essa coleta de dados tão importante. Então, eu vou... e, por último, esqueci de dizer, a gente passa a palavra, não é, para a Dinalva, para seus comentários, suas... Enfim, o que você quiser dizer, e depois a gente abre para a plateia, para o público, para fazer suas perguntas e colocações. Tá ok? Então, Aldo, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Sara de novo, um prazer tê-lo aqui. Eu faço minhas palavras ao presidente, Bruno e Eliana. Bem, Planaltina, eu dizia há pouco, a administradora regional, que é uma cidade muito simpática, porque ela remete a tempos em que era município de Goiás, antes da criação do chamado quadradinho, que, aliás, é um retângulo, né? Então, simpática porque já em 1971 fizemos uma pesquisa, origem e destino, né, mais migrações, etc., e foi muito bem recebido quando Planaltina ainda não tinha Buritis, nem Arapuanga, e a Vila Vicentina era ainda pequena, quer dizer, era uma cidade que deixou de ser município e passou a ser uma cidade satélite do Distrito Federal. Uma outra lembrança que eu guardo com um certo carinho, em 1968 houve um congresso de botânica em Brasília, antes de nos mudarmos para cá, e verificamos digamos assim, um passeio orientado, nós entramos nas águas emendadas. E, para nossa surpresa, na trilha que nós andávamos, tinha marcas dos pés de uma onça, né? Então, nós recuamos todos porque esse bicho ainda não mexia, né? Hoje em dia, não sei, porque pode ter virado churrasquinho, porque todo mundo está matando os nossos bichinhos da floresta. Então, lembro também na época de ver que vocês vão ver agora na apresentação da Eliana, casarões muito bonitos, antigos, bem preservados, pintados de azul e branco, como se fossem casas do tempo da colonização portuguesa, né? De maneira que é uma cidade que tem, digamos, uma inclinação
vocação forte para o turismo, em razão dos diversos aspectos que vão ser mostrados. Lá você tem o museu, né, além da Via Sacra, que tem todo o lá. Você tem a pedra fundamental de 1922, comemorando o primeiro século da independência do Brasil, e que já previa a transferência de Brasília, da capital federal para o Distrito Federal atual, e que já tinha tido a passagem do pessoal da Missão Cruz. Né? E uma outra coisa que eu lembro, vendo o livro do historiador Ernesto Silva, é que Juscelino foi tomar um café na frente de um daqueles casarões antigos, e tinha bichos domésticos lá, frango, porquinho e tal, e a comissão toda que visitou, isso em 1956, que visitou Planaltina, era um lugar que, se não me engano, tinha um campo de pouso, e muito ao contrário do que querem fazer hoje com a cidade portuária, né? Uma coisa que eu tenho combatido, porque lá não é lugar. Pode ter um campo de pouso de avião pequeno, mas não um avião de carga de grande porte, que vai gerar uma cidade, digamos assim, industrial, porque os produtos trazidos pelos grandes aviões vão ter que ser processados ali, num lugar de uma fragilidade ambiental enorme, né? Que você tem águas emendadas, e na rota dos voos que saem do aeroporto JK. Então, a Georg, eu acho que errou, digamos, de pensar que lá tem terrenos do Exército que pode ser lugar para um grande aeroporto, e que não cabe também porque não tem como deslocar as coisas para outras cidades, em razão de falta de uma via BR-20 já congestionada. Nós não temos um anel viário, está em cogitação, e estrada de ferro nem pensar. Então, acho que é uma coisa contra essa tendência de querer industrializar Planaltina, embora eu seja partidário que as cidades tenham locais de trabalho mais do que tem hoje, em função do centralismo das atividades no plano piloto, né? Então, nessa pequena introdução, eu quero dizer que nós vamos ganhar muito em saber dos achados dessa pesquisa, né? A PEDAD hoje já foi mostrada por um elenco, inclusive de Portugal, da Itália, etc., no seminário do IBIC, que está sendo levado a efeito lá no CNPq. Eu levei os dados gerais, né, da PEDAD e da PEMAD, comparando os dados da área da periferia metropolitana e do Distrito Federal. Quer dizer, os nossos dados já são conhecidos em todo lugar, inclusive o português depois me felicitou por termos uma Codeplan capaz de gerar dados tão importantes para o futuro planejamento da cidade. Eu vou passar de novo ao presidente para continuar. Era isso, essa pequena introdução. Muito obrigado, Aldo. Você vai mostrar alguma coisa? Sim. Opa. Boa tarde, senhor presidente, senhora administradora, diretores, boa tarde a todos. Hoje, coube a mim a responsabilidade de apresentar o trabalho da equipe da DEURA, coordenado pelo Sérgio Tobá, que está aqui, na diretoria do professor Aldo Paviani, que são os aspectos urbanísticos e ambientais de Planaltina. O histórico da cidade é bastante significativo, tendo em vista que ela é a mais antiga cidade do Distrito Federal. E ela foi fundada em 1859 com o nome Distrito Mestre Darmas. Os primeiros estudos da Comissão Cruz para a implantação do quadrilátero capital já mencionavam a cidade e a região. E no centenário da independência, como falou o professor Aldo, em 1922, foi lançada a pedra fundamental da futura capital, justamente na região próxima à cidade, ao núcleo urbano de Planaltina. A parte do território foi integrada ao Distrito Federal já em 1960, e o que restou
se chamou, então, Planaltina de Goiás, hoje conhecida como Brasilinha. E ela se tornou região administrativa em 1964. E, após 1980, foram lançados os novos loteamentos que hoje já existem, que seria a Vila Vicentina, o setor residencial leste, que inclui a Vila Buritis 1, 2 e 3, o residencial norte e norte A, que é o Jardim Roriz. E é a nossa maior região administrativa em área territorial. Por título de ilustração, essa questão histórica, é um mapa topográfico produzido pela Codeplan em 71, né, na época do Lassance, mostrando já as nascentes, né, que iriam formar posteriormente os mananciais de abastecimento da nossa região. A localização de Planaltina no quadrilátero do Distrito Federal, RA6. A Planaltina está localizada na Unidade de Planejamento Territorial Norte, definida pelo PDOT de 2012. A UPT Norte abrange também Sobradinho, Sobradinho 2 e a região do Fercal. Aqui são as confrontações da RA. O núcleo urbano ali em vermelho. O núcleo urbano aqui em vermelho, né, nós temos ao norte, eu estou me atrapalhando aqui nos... Ao norte, nós temos então o estado de Goiás, com o município de Planaltina de Goiás. Temos aqui ao sul a RA do Paraná, ao leste, então, novamente, o estado de Goiás com o município de Formosa e, ao oeste, Sobradinho e Itapuã. A evolução urbana da cidade, nós podemos entender como as áreas que estão em amarelo claro são as mais recentes, e as que estão em marrom, quanto mais escura vai ficando, mais antiga é a ocupação. E esse mapa aqui envolve a ocupação de 58 até 2013. Então, nós temos ali a parte do centro urbano, que é a parte mais escura, que é o início da cidade e os primórdios. Só o zonamento territorial definido pelo PDOT de 2012, as macrozonas. Nós temos que a maior macrozona, que é essa cinza, que é a macrozona rural, temos a macrozona urbana, que é a amarela, e também a de proteção integral, que envolve aqui a parte de proteção das nossas áreas fundamentais no processo de abastecimento das cidades. As unidades de conservação e parque, nós temos dessa parte a verde mais clarinha, a estação ecológica de águas inundadas, importantíssima, a área de proteção ambiental que está nessa RA, a APA de São Bartolomeu, que é essa área em azul. Essas áreas com contorno azul também numeradas são as áreas de proteção de manancial, e as áreas verdes um pouco mais escuras, que estão com letras, são os parques urbanos, parques ambientais e parques recreativos. As bacias hidrográficas que estão dentro dessa RA, são três importantes bacias, que é a bacia do Maranhão, a bacia do São Bartolomeu e a do Rio Preto. E temos também aqui, claro que, novamente, aqui a Estação Ecológica de Águas Inundadas e duas lagoas. A Lagoa Mestre Darmas, chamada também de Lagoa Bonita, e a Lagoa Joaquim Medeiros, que está aqui no número 2. A título de ilustração também, a importância da Estação Ecológica de águas inundadas é porque aqui existem as nascentes dos rios formadores das principais bacias do Brasil e da América do Sul, né, dos rios Amazonas e do Rio Prata.
Passando agora mais para a questão urbana, as áreas de regularização urbana, nós vemos aqui as áreas em azul, que são as áreas que já estão regularizadas, e as áreas em amarelo, que são as áreas urbanas de regularização, as áreas de relevante interesse social. Essas áreas que estão, esses pontinhos, esses 7 pontos que aqui estão, são justamente áreas que estão fora dos setores habitacionais, que constituem parcelamentos de solo isolados. Os equipamentos públicos existentes na cidade, os azuis são os de educação, os vermelhos na área de saúde e de segurança. Sendo que é importante registrar que temos aqui o Hospital Regional, né, temos também um batalhão de polícia militar, para citar os mais importantes, né, uma companhia regional de incêndio, que trazem a importância do núcleo urbano, demonstram a importância do núcleo urbano pelos equipamentos que ele contém. Em questão de infraestrutura, nós temos esse mapeamento da CEGET de 2018, mostrando a rede de água existente. Esses outros desenhos já mostram, eles são de 2010, mas dá para ter uma noção das áreas que não são atendidas atualmente por rede de água. A mesma coisa em relação à rede de esgoto, os de 2015, as já existentes, e as de 2010, as ainda áreas deficientes. Em relação à energia elétrica também, dados de 2015, as existentes, e as áreas com demandas a serem atendidas. O sistema viário principal da cidade, do núcleo urbano, é o que está demonstrado. As vias marcadas em vermelho são as vias de atividades, as pretas mais escuras são as de circulação e as vias secundárias e coletivas são as verdes. O transporte urbano, esse mapa mostra a parte mais intra-urbana do núcleo urbano de Planaltina e aqui já a ligação dela com o plano piloto. Então, são 2 linhas circulares internas e 15 linhas para zonas rurais e 36 para o plano piloto. Uma questão que é bastante intensa na região administrativa é a questão da agricultura. E nós podemos citar 2 exemplos bastante significativos de agricultura no núcleo rural Pipiripau e no núcleo rural Taquara. Sendo que no núcleo rural Pipiripau nós temos 70 produtores trabalhando, principalmente na questão do maracujá, em 80 hectares, e que essa produtividade deles de 40 toneladas por hectare, ela é 4 vezes maior que a média nacional, para mostrar a importância dessa questão. Inclusive, é uma questão bastante incentivada, com grandes programas, tanto da Embrapa quanto da Emater, de acompanhamento e de atendimento técnico. E no núcleo rural Taquara, são 320 produtores rurais, a produção de hortaliças, né, emprega 2.000 pessoas aproximadamente, principalmente em pequenas propriedades. E o destaque da produção do pimentão, inclusive anualmente é feita a festa do pimentão. Outra questão bastante significativa que marca muito a Planaltina são os eventos religiosos. Então, nós temos aqui a Via Sacra, né, que ela é nacionalmente conhecida, até extrapola um pouco as fronteiras, né, nacionais. Aqui é o Morro da Capelinha, onde é feita a Via Sacra. Participam praticamente 2.000 atores, né, para o público, mais ou menos 150.000 pessoas a todos os anos. Outra festa importantíssima é a festa do Divino, que ela é realizada sempre 7 semanas depois do domingo de Páscoa. E ela representa a descida do Espírito Santo. Então, essas pessoas vão de local em local, inclusive nas áreas rurais, levando a figura do Espírito Santo. E, claro, o Vale do Amanhecer, que é muito tradicional, eu acho que a maioria daqui conhece. Quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é muito significativo, é o maior centro espiritualista do Brasil,
né? Então, ele foi reconhecido recentemente pelo IFAM como patrimônio imaterial. A parte histórica também, como já foi dito aqui, né, Planaltina é uma cidade que nasceu antes mesmo de se implantar aqui a capital. Ele é o núcleo urbano mais antigo do DF. E também uma das primeiras povoações de colonizadores luso-brasileiros aqui no Planalto Central. O setor tradicional ele foi fundado em 1811 e as expansões foram feitas entre 1938 e 66, 1938 e 1966. Foi tombado pelo DEFA o Museu Histórico e Artístico e também a Capela de São Sebastião, que foi fundada em 1811. E ela tem já indicativo, o centro histórico tem indicativo já para tombamento. Aqui alguns equipamentos urbanos, a administração regional, a delegacia de polícia civil, o 14º Batalhão de Polícia, a rodoviária, o hospital regional e também o fórum e promotoria. É importantíssimo também 10 equipamentos regionais que devem ser destacados na área de educação, tanto da Universidade de Brasília, tem campus, quanto também do Instituto Federal de Brasília. A UNB foi inaugurado em 2006 e o objetivo são cursos justamente nessa área de desenvolvimento regional, dentro da área de gestão ambiental e agronegócios. E o Instituto Federal ele já pré-existia anteriormente, desde 1959, mas com o nome da Escola Agrotécnica Federal. Ele passou a integrar a rede do MEC em 2008. E a formação profissional também em agropecuária e agroindústria. As áreas comerciais, principalmente as áreas da área central, a Vila Buritis e a Vila Vicentina, que tem um comércio bastante intenso. E, finalizando o programa, a apresentação, esse trabalho, então, foi um trabalho da Deura, coordenado pelo Sérgio, que aqui está, a equipe técnica que participou e sob a coordenação do nosso diretor, Aldo Pavio. Muito obrigada a todos. Boa tarde a todos, boa tarde, administradora, demais colegas. Obrigado. É um prazer sempre poder apresentar esses dados da PIDAD. Como o Lúcio falou, é uma pesquisa muito importante que a Codeplan vem realizando. A gente vai apresentar alguns dados comparativos de 2011, 2013 e com esse número de 2015. Lembrando que a PIDAD é uma pesquisa domiciliar que é feita em áreas urbanas ou rurais com características urbanas. Então, os dados, então, mostram 54 mil domicílios, a estimativa, 189 mil a população, uma taxa média de crescimento não muito alta, 1% ao ano, né? Se a gente comparar com outras regiões, como, por exemplo, o Recanto das Emas, que era quase 2%, né? A gente tem uma taxa moderada de crescimento populacional. A renda domiciliar média, 3.180, com uma renda per capita de R$ 933. Tá? A gente teve 800 domicílios visitados entre janeiro e março de 2015. Okay? Então, fazendo um comparativo com o DF e com as pesquisas anteriores, a gente vê algumas características que vêm se repetindo também nessa PIDAD. Quando a gente vem comparando com os outros anos, um crescimento da renda domiciliar comparado a 2011, 2013 e 2015. Esses valores são valores reais. Então, quando a gente olha para valores per capita, tem um crescimento, era R$ 701, a gente está atingindo 933 agora em 2015, um crescimento bastante acentuado da renda média. E, por consequência disso, a gente tem um aumento de acesso a bens. Então, a gente tem um aumento de domicílios com automóvel. Antes, em 2011, tinha quase 45%, e em 2015 a gente chega a 60% de domicílios com automóvel. Outros acessos a bens que caracterizam
essa melhoria da população é o aumento de domicílios com TV por assinatura, que era 10% em 2011 e atinge quase 37% em 2015. Okay? Algumas outras características interessantes que a gente observou em Planaltina é a diminuição do número de pessoas trabalhando na própria região. A gente tinha, em 2011, 45% das pessoas trabalhando na própria região, e quando passa para 2015, 37%, 38% da população trabalhando ali naquela própria, em Planaltina, né? Acho que um outro aspecto interessante também é a queda do número de analfabetos. A gente tem uma queda, era 3,20, cai para 2,50. É uma queda não muito grande, mas é interessante porque, como a gente vai ver para frente, esse analfabetismo concentra muito entre os idosos, bem concentrado entre os idosos. Uma outra característica também que vem se repetindo, que a gente tem observado em outras regiões administrativas, é o crescimento do número de pessoas com nível superior. A gente tinha 4% em 2011, aumentando para 6% em 2015. Então, passando um pouco... Acho que agora a gente consegue ir. A gente tem a distribuição da escolaridade da população, então a gente tem uma grande concentração ainda de pessoas com fundamental incompleto, mas, como eu disse, tem esse aumento de pessoas com superior que a gente observou, também observou em outras regiões da PIDAD que a gente já divulgou. Eu acho que esse ponto é interessante também a gente olhar. Eu tinha falado que tinha diminuído o número de pessoas trabalhando na própria região administrativa. Quando a gente separa por escolaridade, aí a gente olha que 46% das pessoas com nível superior trabalham no plano piloto, okay? E 34% em Planaltina. Mas é interessante que esse número, comparado, por exemplo, com Braslândia, era muito menor o número de pessoas com nível superior que trabalhavam na própria região. Então, ainda tem alguns postos de trabalho com maior qualificação na própria região administrativa. Quando a gente olha para pessoas com uma escolaridade menor, por exemplo, fundamental incompleto, aí a grande maioria trabalha na própria região, 42%. Okay? Mas ainda você tem um número elevado aqui, 30% trabalhando no plano piloto. Aqui essa distribuição da idade das pessoas analfabetas, né, ou sem instrução. Deixa eu voltar ali. E aí a gente tem 50% são pessoas com mais de 65 anos. Depois a gente somar aqui a faixa de quem tem 60 anos, dá quase 65%. Então, 2/3 do analfabetismo é concentrado em pessoas com mais de 60 anos. Isso também vem das características da população rural, né? Interessante, eu acho, aqui desse dado também, é que a gente não observou analfabetismo menos de 25 anos. Né? Então, é uma característica que as pessoas estão tendo mais acesso à escolaridade. Esse dado também é interessante, né? O comparativo do acesso à infraestrutura e um comparativo entre áreas regularizadas e não regularizadas. Então, a gente tem em azul as regularizadas e em vermelho as não regularizadas. Esse não regularizado aqui é uma pergunta que existe dentro da PIDAD sobre a condição de posse da pessoa, se ela está em terreno próprio ou não, ou se está em área a ser regularizada. A gente tem um comparativo, então, em geral, todos os indicadores são bastante elevados, né? Asfalto muito próximo, os dois, calçada um pouco maior para quem é regularizado, meio-fio, e o que chama a atenção é a pouca cobertura da rede pluvial, de água pluvial, né? Pouca, menor em comparação aos demais. Okay. Outros equipamentos, eu acho que são interessantes também os dados de atrativos próximo à residência, de novo, regularizados e não regularizados. Então, ruas arborizadas, nas áreas regularizadas, bem mais altas. Jardim na proximidade, jardim ou parque, 9% para os regularizados e 3% para os não regularizados. Área de preservação próxima, aí você tem maior percentual dos não regularizados. Nascente de água também, mais próximo a áreas não regularizadas. E nos espaços culturais comunitários, né, tem esse percentual.
Bom, para concluir, então, quer dizer, tem várias outras informações interessantes dentro do relatório. Convido a olhar esse relatório. Acho que tem informação sobre a questão de religiosidade dentro da PIDAD. Tem perguntas sobre policiamento. Acho que é um dado interessante também, se a pessoa acha que na proximidade do domicílio dela tem policiamento ou não. Esse número está perto de 35% aqui para Planaltina, que é comparável com os outros, como Braslândia e Recanto das Emas, que a gente tinha divulgado já. E a distribuição etária, né, a gente tem um percentual de idosos de 11%, você tem ainda 48% entre 25 e 59 anos, e de 0 a 14 anos a 22% da população. A escolaridade, como eu tinha mencionado, quer dizer, você tem 39% com o fundamental incompleto, 20% com o ensino médio completo, e superior, crescendo esse número para perto de 7%. Acho que um dado interessante também, 83% estuda na própria região, né, acho que esse é um dado interessante, e 13% no plano piloto. Quanto à distribuição por setor de atividade, você tem comércio sendo o principal setor de atividade, depois serviços gerais, administração pública e construção civil. Okay? Bom, como eu já tinha dito, 38% trabalham na própria região, em própria Planaltina, e 40% no plano piloto. Abastecimento de lixo, abastecimento de água, energia elétrica e coleta são praticamente universalizados e o esgoto atende 82%. Eu acho que esse dado também é interessante, 60% dos domicílios têm automóvel, né? 24% com menos de 5 anos, bicicleta segundo maior veículo, e aí é interessante também, é um padrão que vem se repetindo também das outras PIDADs, né? Apesar de ter um número elevado de domicílios com automóvel, o ônibus é o principal meio de transporte para o trabalho. 52% das pessoas utilizam ônibus para se deslocar ao trabalho, seguido de automóvel com 30%. Okay? Bom, são esses os dados. Eu convido de novo quem quiser olhar os números no relatório, está disponível. Queria agradecer a toda a equipe. É um trabalho hercúleo, às vezes não aparece na apresentação desses números, mas eu queria cumprimentar de novo a equipe, reforçar sempre, se eu tenho falado aqui, da dificuldade que é a gente acessar a casa das pessoas, então, sempre que possível, poder fazer essa sensibilização com as pessoas é importante, e esses dados são muito importantes para planejamento e conhecer a realidade da região. Obrigado a todos, então, acho que gostaria de... Muito obrigado às equipes da DIEPS e da DERA pelas excelentes apresentações, acho que muito bem feitas e nos ajudam muito a pensar a região administrativa de Planaltina. Eu vou passar a palavra, então, para a Edinalva, para os seus comentários, depois a gente pode abrir para uma rodada de discussão. Tá bom, Edinalva? Obrigado, bem-vindo novamente, agradecemos muito a sua presença e conte conosco, tá? Boa tarde a todos e a todas. Para nós é um imenso prazer estarmos aqui hoje, pois, quando nós assumimos a administração regional, em janeiro, foi a pesquisa da Codeplan que nós embasamos para nós começarmos o nosso trabalho. E quando essa pesquisa chegou quentinha ontem à noite, eu quase passei a noite lendo novamente, que muito me interessa. E não sei se vocês sabem, é uma das pesquisas que tem maior credibilidade na cidade, é da Codeplan, né? E aí, sempre quando me perguntam quantos habitantes tem, aí eu falava mais ou menos, mas é da Codeplan? Eu falei, é da Codeplan, então nós confiamos. Isso é muito importante. Eu estava falando aqui para o Fábio, né? Lúcio, que duas coisas me chamam a atenção muito grandiosamente nessa pesquisa da Codeplan. Duas coisas que eu precisava de fazer, reivindicar desde Planaltina, né, como representante legal do governador Rodrigo Hollenberg. Eu precisava de arranjar uma estrutura física para os idosos de Planaltina, uma vez que nos postos de saúde a gente detectava com um número enorme de idosos. Nós imaginávamos que Planaltina teria, em média, 3.800 idosos. E quando a gente mal pesquisa ontem à noite, a gente vê que tem muito mais, quase 11% da população são idosos. E aí,
Baseado nisso aqui, eu vou brigar mais ainda pelo espaço físico, com toda a estrutura para os idosos Planaltina, porque eles merecem. E pela perspectiva também da pesquisa, a gente vê que daqui a mais uns anos, Planaltina tem mais idosos ainda, porque é uma cidade muito antiga demais, vai fazer 156 anos agora, 19 de agosto, então vai necessitar de um carinho especial aos idosos. Muito importante essa pesquisa. E outra coisa que me chamou a atenção, uma outra bandeira que nós precisávamos e que nós conseguimos nos últimos tempos, é alguns transportes públicos circulares na cidade. E quando eu vi a pesquisa também e vi que mais de 50% da população usa o transporte público, eu falei, agora que eu pego também. Então, eu preciso de mais transporte público para Planaltina estar aqui, né? E a gente está aprovado. E quando os pesquisadores, diretor, de vocês chegaram à cidade, eles começaram a fazer a pesquisa, e eu também sou testemunha desse, porque eu sou há quase 30 anos casada com a pesquisadora de VAR, né? Então, ele falava tudo. E ele me enchendo o saco, porque eu sou uma administração, falando que endereçamento da cidade não existe. Ninguém consegue andar, não acha nada, está tudo muito difícil. E aí o Jorge, muito gentilmente, eu falei, Jorge, faça um documento para a administração regional para nós fazermos o endereçamento da cidade, que eu não aguento mais passar vergonha com meus pais, eu sou decisões e agora com os pesquisadores todos em cima de mim uma vez que eu assumo a administração regional. A partir daí nós vamos em planejamento, né, para fazer todo o endereçamento de Planaltina a partir da reivindicação dos funcionários da Codeplan. E muitas coisas irão melhorar, porque a partir disso aqui, essa aqui será uma bíblia diária. Eu estarei olhando, averiguando, colocando debaixo do braço, para não preciso disso, porque a pesquisa mostrou isso e nós precisamos disso para desenvolver Planaltina. Eu estou muito grato de estar aqui hoje, teve um outro momento que eu não pude estar, mas hoje eu não poderia faltar. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que a Codeplan, para mim passar todas as cidades resumidas que eu vi aí, para mim foi um encanto. Eu sei que aqui está, mas está lúdico, né? Tem as gravuras, tem tudo. Se vocês puderem nos passar, para nós divulgarmos isso para a comunidade também, nós ficaremos bastante felizes, porque apesar da cidade ser muito antiga, tem muitas pessoas novas que não têm conhecimento de todo esse histórico, de toda essa pesquisa grandiosa que vocês fizeram. E para nós será de grande valia se vocês puderem passar esse material para nós estarmos divulgando. Então, muito obrigada pela oportunidade, fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, desfrutando dessa pesquisa maravilhosa e, como eu disse, estará sempre comigo. Muito obrigada. Muito obrigado, Dina. Vou aproveitar que está com o microfone, fazer alguns comentários e depois a gente já pode abrir para essas perguntas. O primeiro ponto importante é que queria destacar isso. Sinta-se à vontade de nos consultar depois, tá, de novo, são perguntas, dúvidas que surjam da leitura, algum tipo de cruzamento diferente. Inclusive, mencionar que as informações, não ainda da PIDAC 2015, não está no SIGA, mas as informações dos anos anteriores, elas se encontram no nosso sistema de consulta, no nosso site que chama SIGA, que você já pode fazer cruzamentos, inclusive com os dados de 2013. Tá? Comparações com outras cidades é uma ferramenta muito útil. E as nossas apresentações também estão online, também estão no nosso site. A gente vai te mandar, com certeza, para facilitar, mas também está lá para quem quiser consultar. Eu achei as apresentações realmente muito, muito interessantes. A coisa da produção do maracujá em Planaltina me lembra muito o morango em Breslândia, E você falava para mim ali da festa do maracujá, eu ia perguntar, é o tipo de coisa que a cidade pode promover, ela já tem imagem, já é muito conhecida pelas suas festas culturais e religiosas, que foi muito bem demonstrado aqui também, mas isso seria uma outra atividade interessante para atrair um público novo para a cidade, talvez, que acompanhe essa questão da gastronomia. Eu acho que a divulgação disso é algo que seria muito importante mesmo. Depois você podia falar um pouquinho mais sobre essa festa. Vamos fazer assim, uma coleta de comentários, perguntas, depois a gente volta a palavra para a mesa. Eu queria fazer só mais uns pontos, rapidamente, tá, gente? Não quero ficar monopolizando aqui o microfone, mas gosto muito desses dados sobre quem trabalha na cidade e quem trabalha fora, né, Bruno, do que você apresentou. Eu fiquei com uma dúvida, a pergunta é para dentro da Codeplan também, tá? Também pode, tá, gente? Para a gente pensar juntos. A
a gente tem uma situação que a gente tem reparado, não é, nas RAs que nós temos estudado até agora, de um movimento, uma parcela da população trabalha na região administrativa, em geral, com escolaridade mais baixa, e uma parcela com escolaridade mais alta se locomove para Brasília, não é, para trabalhar. E a gente tem dados também de uso de transporte coletivo, ônibus, dados de uso de veículos, né, motorizados e não motorizados, a pé, bicicleta. Aí a minha dúvida é quem que usa ônibus e quem que usa carro. Quem usa ônibus é quem está dentro da cidade, trabalha dentro da cidade, quem usa carro é quem vem para Brasília trabalhar aqui. E qual é o perfil desses usuários? Eu acho que isso é uma pergunta que eu quero deixar para a gente pensar, inclusive, eu não sei se a gente tem a resposta agora, mas para a gente pensar para apresentações futuras, porque eu acho que esses dados são muito interessantes, né? A gente entender qual é o fluxo, não é? Qual é o perfil, quem usa o que e quem mora onde, não é? Não sei se você tem alguma visão sobre isso, mesmo que intuitiva, né? Tenho a impressão de que aqueles que vêm, que tem carro, que usam carro para ir para o trabalho, estão saindo da cidade. E quem fica dentro da cidade usa o transporte coletivo dentro da cidade, que eu não sei se é bom. Também queria ouvir isso de você, tá bom? Então, acho que esse é um tema interessante. Outro que me preocupou é olhar a regularização, não é, fundiária na cidade, aquela comparação entre áreas regularizadas e não regularizadas, é essa a terminologia, né? Me corrija se eu estiver errado. E tem um ponto ali que seria positivo, né? O número de casas, de residências próximo de áreas de preservação, de nascente de água, né? Que daria um sinal de proximidade, de contato com a natureza. Mas o fato de um número de não regularizados, né? De domicílios não regularizados, ser muito superior, ou bastante superior, aos regularizados perto de áreas de preservação de nascente de água me preocupa. Não é, porque é uma indicação clara depois de que possivelmente esses domicílios não serão regularizados e, obviamente, do impacto ambiental que isso traz, porque não está regularizado, né, porque não tem nenhum controle. Então, esse é um outro elemento que eu acho que as nossas apresentações pode começar a articular melhor esse diálogo de EPSDERA, né, para pensar essa questão da mobilidade e da regularização, porque eles me parecem dois gargalos centrais, não é, da nossa cidade, que tem a ver com o problema que o Aldo já vem falando. Eu não vou dizer há muitos anos, tá, há pouco tempo, é porque ele é persistente, é isso. Parece que faz muito tempo, mas não é. Estou brincando, Aldo. Sobre a centralização, não é, no distrito, na RA1 e os problemas, os desafios, melhor dizendo, que isso acarreta. Então, esses eram alguns dos pontos que eu queria fazer. De novo, muito obrigado pela apresentação, acho que foram ótimos. Passo a palavra. Quem tiver perguntas, colocações, então, Sérgio já está inscrito. Quem mais? Acho que a imprensa... Quem? Sim, os colegas da imprensa têm alguma... Eu tinha entendido que ele já tinha feito... Perdão. Então, Nini, você quer coordenar isso? Quem são os colegas da imprensa? Que você quer fazer alguma pergunta antes? Fiquem à vontade, tá? A gente normalmente faz isso. É que eu pensei que já tinha sido... Tá bem, então vamos lá. Sérgio, alguém mais? Então começa, Sérgio, por favor. Eu não ouvi, tá bom. Sérgio primeiro. Tá, boa tarde a todos. A minha pergunta é mais um... Primeiro, eu queria fazer um comentário complementar a isso que você falou sobre a questão do crescimento, né, das áreas irregulares. De fato, Planaltina talvez seja uma das cidades onde houve um crescimento muito acelerado desses condomínios irregulares, né, eu acho que a administradora me confirma isso, e eles cresceram justamente em áreas inadequadas ambientalmente. São áreas que têm cursos d'água, que tem veredas, né, veredas até muito bonitas ali, né, a gente tem que lembrar sempre que Planaltina é um dos locais que resguardam talvez uma das principais áreas de preservação aqui do DF, que é Águas Emendadas, né, não só pelo sentido simbólico que aquilo tem, né, mas porque ao redor de Águas Emendadas também se tem uma beleza paisagística muito interessante, né.
Então, esse crescimento nas áreas, de fato, de muita sensibilidade ambiental, isso realmente gera uma preocupação muito grande, né? Então, acho que isso poderia ser uma agenda de governo excelente para a gente, inclusive de pesquisa, para a gente poder, né, trabalhar. Mas a pergunta que eu iria fazer mesmo, que também é interna, que é para a DIEPS, é que, comparando a questão de Braslândia com Planaltina, né, me parece que em Braslândia o número de pessoas que trabalha fora parece que aumentou, né? Já em Planaltina houve uma redução. E são duas cidades com características em relação à distância ao plano piloto semelhantes, né? E também pela característica de terem uma atividade rural, né? Embora isso não empregue muita mão de obra em nenhuma das duas cidades, né? Mas se vocês teriam uma explicação, porque eu esperaria talvez um comportamento semelhante, né? Porque que Planaltina, de repente, houve essa redução. É mais isso. Obrigado. Mas, Iraci, você quer fazer? Boa tarde a todos. Eu queria que você agradecesse a equipe lá dos pesquisadores por meio do Edivar. O Edivar está conosco há muito tempo, né, trabalhando nessa pesquisa desde 2010. E a gente é muito agradecido ao trabalho dos agentes de coleta. Eles têm trabalhado muito, sofrido muito. A questão do transporte está complicado lá, para eles você está acompanhando. Então, agradecer a toda a equipe em nome dele. E eu queria aproveitar para fazer uma pergunta em relação à segurança. A gente vê aí na mídia que a Planaltina é um dos lugares do DF mais violentos, que tem maior problema de segurança. Mas a pesquisa mostrou aqui que 34% da população diz que tem policiamento perto das suas casas. É um percentual significativo. Embora a questão de cerca elétrica, fumador, empresa de segurança e monitoramento, vigia de quadra, menos de 1% da população diz que utiliza esse tipo de meio de segurança. E aí a minha pergunta é, então, a população acredita que a secretaria, a administração está fazendo um trabalho bom na área de segurança, elas estão contando com isso? O que a administração tem feito nessa área de segurança? Obrigada. Obrigado, pessoal. Vou voltar a palavra, então, para a Dinalva e depois para os comentários finais, né, Aldo, se você quiser fazer, Bruno. Iraci, eu que agradeço pela disposição sempre nos ajudar. Inclusive, quando eu assumi, eu liguei para cá e pedi para que você me fornecesse imediatamente a pesquisa 2013, né, me mostrasse o caminho, foi que me deu norte para começar a trabalhar. Muito obrigado. E os pesquisadores nem se falam, né, porque eles trabalham no sol muito quente, às vezes, o Edivar mesmo, às vezes, fico todo manchado, eu fico brava. Ele falou, não tem outra maneira, porque tem que trabalhar no sol mesmo, não tem por onde correr. E eu acho que tudo isso partiu a partir deles, que chegaram em cada residência, depararam comigo muitas vezes, quando ele me fala, as portas fechadas, né, os incômodos, as pessoas se sentem incomodadas de serem entrevistadas, e eles assistindo chegaram juntamente com todos vocês. Em relação ao policiamento de Planaltina, o governo hoje ele mudou muito. Ele fez uma parceria entre Polícia Militar e Polícia Civil. E assumiu o 14º Batalhão de Polícia de Planaltina, o Tenente-Coronel David, que é um homem que trabalha 24 horas no ar, né? Ele, quando chega nessa residência, 2, 3 horas da manhã, ele está ligado onde está cada camburão que está fazendo em cada setor. Isso diminuiu muito a criminalidade no Planaltina, mais de 30%. Nesse primeiro quadrimestre já foi verificado isso. Isso se deve também à união dessas polícias, né? E eles estão fazendo uma reunião mensal em Planaltina, administração regional, com todos os segmentos da segurança pública da região, onde eles discutem o que fazer, como fazer, né, e por que fazer para melhorar o policiamento dentro de Planaltina. Eu acho que essa diminuição, essa segurança do pessoal, a diminuição da criminalidade deve à ação eficaz, né, desses policiais, tanto civis quanto militares. Eles estão muito presentes e mudaram as pessoas que estão muito com vontade de fazer a diferença e de ficar o tempo todo vigiando e cuidando da qualidade da segurança das pessoas de Planaltina. Acho que se deve a isso. Muito bem. Aldo, você quer fazer algum comentário? Alguém... tá. Eu vou passar a palavra depois. Não, acho que não. Acho que a gente já...
A sua presença aqui, Edinava, é importante, e minha pergunta se dirige a um setor que eu reputo importante para a Planaltina, que é o turismo. O que representa o Vale do Amanhecer para a circulação de pessoas, para, enfim, visita os outros equipamentos que tem lá, museu, ou mesmo a Pedra Fundamental, etc. E uma outra coisa é relativamente a... Se há uma consciência na administração regional de que Planaltina poderia ter lugares para estabelecimento de algumas empresas não poluentes, por exemplo, ou da indústria ou de equipamentos vários, né, que caberia, porque Planaltina está no limite com o estado de Goiás, né, e com a Planaltina, que é a brasileira, né, que liberou pessoas daqui para lá quando se decretou a região administrativa de Planaltina aqui no DF. São essas duas questões, e eu acho importante uma coisa que ela chamou a atenção, de que a piedade que foi feita é a Bíblia dela. Quer dizer, esse lado operacional e, digamos assim, a importância do que se faz já é uma retribuição ao trabalho duro de se fazer a pesquisa, interpretá-la, escrever esse texto, né? Que na PEMAD eu praticamente fiz os 12 municípios da periferia metropolitana, então já é uma recompensa de quem fez a pesquisa achar que a pessoa valorizou o que foi feito. Obrigado a você. Só respondendo a sua pergunta primeiro, o que representa o Vale do Amanhecer para a Planaltina? Representa a religiosidade, um espiritual muito grande. As pessoas, às vezes, vêm de todos os segmentos, não só do Brasil, como do exterior, visitar o Vale do Amanhecer. Como uma colega disse, quem não conhece ainda é bom conhecer. Eu não participo da seita, é uma seita, mas eu respeito muito, porque ali moram quase 30 mil habitantes só naquele local. É um dos locais mais caros dentro de Planaltina, devido a essa seita. Né? No local, 85% das pessoas participam da seita, as outras têm a católica, um pouco evangélica, mas a maioria participam da seita. Então, representam a parte turística de Planaltina também, porque todas as pessoas que vão lá querem conhecer, é um local muito bonito, né? Um local onde as pessoas se espiritualizam, né? Se reconhecem e uma série de coisas que desenvolvem lá. E vendo a pesquisa de vocês ontem, à noite, eu vi que a maior parte dos planaltinenses são católicos, até mesmo pela tradição religiosa, né? E nós entendemos nessa pesquisa, nós temos hoje em Planaltina 107 igrejas católicas e 420 igrejas evangélicas. Né? A gente observa que o católico ele se intitula como católico por ter sido batizado na igreja católica, mas talvez ele nem frequenta a igreja. E o evangélico ele se intitula evangélico quando ele é participante ativo, né, da igreja evangélica. Talvez essa pesquisa, eu não me senti muito seguro nessa pesquisa. Eu acho que Planaltina teve um crescimento, a gente verificou um crescimento muito grande dos evangélicos, verificamos isso, mas eu acredito que quase mais ou menos aí, quase 50% da população hoje é evangélico também na cidade, porque as igrejas evangélicas estão crescendo muito, muito. Nós estamos agora um total de 420 igrejas evangélicas. E a igreja evangélica de Planaltina, que comporta o menor número de pessoas, é em média 100 pessoas. Então, a gente imagina que tem o maior número de pessoas evangélicas também na cidade. Em relação ao desenvolvimento econômico da cidade, é um sonho de consumo muito grande para nós, moradores. Eu, especificamente, tenho 42 anos que eu moro na cidade. Se montar uma SEASA, uma vez que nós temos uma maior produção rural, né, do setor rural, 60% do alimento de cada dia, de cada um de nós, vem da área rural de Planaltina. Nós temos um sonho muito grande, nós temos um projeto, né, que foi feito em parceria também com o UNB, para criar a SEASA de Planaltina, que vai atender os produtores rurais de Planaltina. E aproveitando também e falando em produção rural, quero convidar vocês para amanhã a grande festa do Maracujá, que acontece no mês de junho, no Pipiripau, porque tem 2 pipiripás, né? O 1 e o 2, é o mais antigo, vai ocorrer amanhã,
Inclusive, o governador não falta nem quando ele não era governador, todo ano está lá, porque é uma festa linda, maravilhosa. Tem exposições de maracujá, de todos os tipos de maracujá, e que a gente fica impressionado do tamanho, a beleza e a doçura do maracujá. Eu convido vocês a participarem conosco. E aproveitando também a produção rural de Planaltina, eu convido vocês também no mês de agosto participar também da festa do Pimentão, que é maravilhosa também e que vale a pena vocês conhecerem. Imagine mais vocês que mexem com pesquisa, né? Que Planaltina é muito rica na agricultura. Importante isso. Muito obrigado de novo. Sérgio, eu não tenho claro porque eu também concordo contigo que eu esperaria um comportamento parecido, né? Talvez por esse aumento desses condomínios que você falou, dessas ocupações irregulares, talvez seja uma explicação. Acho que vale a pena a gente cruzar alguns dados e conferir, explorar isso mais. Acho que é um ponto importante. A questão do deslocamento também eu acho que é interessante a gente olhar, fazer esses cruzamentos, né, de taxa de motorização, quem utiliza e por escolaridade também, e para onde vai, eu acho que é um ponto bastante interessante. Acho que a gente pode aprofundar isso para as próximas pesquisas, né? Eu acho que eram esses dois pontos que eu ia colocar. Tá, okay? Ginalva, mais algum comentário? Quando o Lúcio questionou em relação ao porquê que as pessoas usam tanto ônibus, as pessoas de Planaltina são meio tradicionais, são meio inseguras, né? Então, elas gostam muito de andar de ônibus, até poder trabalhar no plano piloto. E tanto elas vêm trabalhar de ônibus, a maioria delas, como também dentro das cidades, elas preferem andar de circular. Por isso que circular é muito bem reivindicado na cidade, porque elas preferem andar de circular que dos próprios automóveis. Por isso, funciona porque chegaram 4 linhas novas esses dias. Antes da pesquisa, agora tem que chegar mais 4. Depois da pesquisa, a gente vê a necessidade. Bom, pessoal, muito obrigado, então, por terem vindo. Eu agradeço novamente, enormemente, a presença aqui da Dinalva Ferreira, que é administradora regional de Planaltina. Damos continuidade, né, com a nossa divulgação da PIDAD, que de fato é uma pesquisa extremamente importante para o Distrito Federal. Esses eventos deixam claro, não é, a relevância que ela traz para as regiões administrativas, e parabenizo as equipes aqui da CODEPLAN, das nossas diferentes diretorias que participaram dessa apresentação, muito instrutiva, muito bem feita, eu acho, e que enriquece, não é, o nosso debate sobre o Distrito Federal. Então, boa tarde, pessoal. Obrigado.